Graça e paz do Senhor Jesus, gravando hoje Mateus capítulo 24. Nesse capítulo, Jesus vai falar sobre o fim dos tempos, sobre sinais nos tempos finais da nossa geração. Vai falar sobre arrebatamento. Então, são palavras importantíssimas, às quais a gente deve estar sempre atentos, porque essas palavras são fortes, verdadeiras, e com certeza tem que ser levadas em conta por cada um de nós. Jesus saiu do templo, diz essa palavra, e enquanto ele caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar-lhe as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Jesus perguntou. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Todas serão derrubadas. Isso aconteceu 70 anos após a crucificação de Jesus. Aquele templo foi completamente destruído e hoje só restou lá o Muro das Lamentações. Todo o templo foi destruído. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e lhe disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será a sua vinda? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e esse vai ser o anticristo. Verdadeiramente ele será aceito como Cristo, mas nós já sabemos que o Cristo verdadeiro já veio, já andou entre nós e já deixou todos esses sinais e todas essas palavras que são suficientes para nós sabermos quem é o Cristo verdadeiro. Vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerra. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós já tivemos a Segunda Guerra Mundial, nós estamos passando atualmente por uma guerra da Rússia com a Ucrânia e a gente está sempre naquele rumor, né? Agora parece que a China também está ameaçando o Irã de guerra e por aí vai. Então, guerras e rumores de guerras são muito comuns agora nos nossos tempos. Vai ouvindo, são sinais. Ainda não é o fim. Nação vai se levantar contra nação e reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Nós também já estamos vendo isso acontecer. Mas tudo isso será só o início das dores. É o começo das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Começou essa perseguição com os discípulos, depois com os apóstolos, depois com os discípulos dos apóstolos, e essa perseguição segue até hoje. Porque quando você confronta a sua realidade, quando você confronta a palavra de Deus com os valores que agora estão sendo colocados na sociedade como verdadeiros, como valores que realmente têm que ser obedecidos, e a Bíblia é sumariamente contra esses valores, quando você afirma e reafirma esses valores, você é taxada como retrógrada, você é taxada como uma fanática, enfim, nós estamos já começando a viver a inversão de valores bíblicos e modernos. Por exemplo, nós somos contra o aborto, mas o aborto, para algumas pessoas, no nosso tempo aqui, do meu tempo, é uma questão de saúde pública, é uma questão que sempre tem que ser tratada, nós temos que dar direito às pessoas de abortarem, das mães matarem seus filhos. É tão natural isso. Como assim que vocês ousam ser contra?
Nós estamos vivendo numa geração que aceita que a ideologia de gênero é uma coisa que eu nem imaginava que um dia pudesse existir, alguém discutir a questão de que o homem nasce homem e a mulher nasce mulher. Hoje não, hoje você nasce homem ou mulher e você escolhe o que você quer ser. Se a mulher resolve ser homem, o seu homem resolve ser mulher, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Então, nós temos que avaliar que os valores estão se invertendo e que daqui para frente os errados serão aqueles que pregarem contra esses valores invertidos. E nós temos que nos manter firme e nós temos que seguir as regras que estão estabelecidas nessa palavra. Nós temos que permanecer fiéis até o fim a essa palavra. E ainda que digam a você um monte de coisas para embasar essas teorias novas que têm que ser aceitas pela sociedade moderna, nós frontalmente confrontaremos e diremos: isso é pecado, isso não é certo, isso não pode ser feito. Por isso seremos odiados, porque seremos taxados como fanáticos, como idiotas, até começarem a nos perseguir para nos matar. Ainda não está acontecendo, exceto em alguns países. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Sabe essa coisa do ódio? Ao invés de você pregar o amor, alguém que pensa diferente de você, você não tem que odiar. Você tem que simplesmente pregar essa palavra. E essa palavra não fala de outra coisa que não seja amor. Inclusive amar os seus inimigos. Aqueles que vos perseguem, aqueles que vos odeiam, aqueles que falam um monte de coisa contra você. Eles que você tem que amar, porque assim nos ensinou o nosso mestre. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O amor de muitos esfriará. Que nós temos visto na minha geração, em 2022, é que o amor tem se esfriado. As pessoas se atacam por causa de política, por causa de discordâncias ideológicas, e por causa disso elas esquecem essa palavra e se odeiam. Param de conversar umas com as outras, se atacam na internet, se atacam em comentários na internet, mas nós temos que ficar longe, nós temos que nos manter afastados dessas coisas. Ultimamente, eu entrei por um terreno perigoso, eu comecei a dar palpites e a comentar algumas coisas, algumas injustiças e defender algumas ideias relacionadas à política. Mas o Senhor já chamou minha atenção para isso. Ele pediu que eu pare. Ele me pediu para parar e eu vou parar. Eu não vou mais dar palpite, não vou mais dar opinião, não vou mais cutucar ninguém, porque a minha função não é essa. Porque o Senhor me falou muito claro: você se propôs a pregar a minha palavra, então pregue somente a minha palavra. E deixe as pessoas se degladiarem, deixe as pessoas brigarem, deixe as pessoas lutarem, porque se você entrar na pilha delas, é uma maneira de dizer, se você começar a fazer a mesma coisa, qual é a diferença sua com eles? Qual é a diferença? Você é sal da terra, você é luz do mundo. Então não entre em questões loucas, coisas que não dizem respeito a você. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor tem a total liderança sobre todas essas coisas. E tudo que tiver que acontecer nessa terra, vai acontecer. Independente se eu der a minha opinião ou não. Simplesmente elas acontecerão, porque está escrito. E eu tenho que me preocupar única e exclusivamente com o que está escrito. Amém? E ele diz: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Sabe quando que você tem que começar a se preocupar?
quando todas as nações da terra tiverem ouvido esta palavra e tiverem tido a oportunidade de dizer sim ou não a esse evangelho. Mas elas nunca poderão dizer para Deus, eu não sabia. Porque até que a última pessoa nessa terra receba e conheça e ouça falar desse evangelho e tenha a oportunidade de escolha entre sim ou não a essa palavra, Jesus não volta. Então, como nós estamos com uma difusão muito grande, hoje em dia o que você fala aqui, amanhã está postado nos Estados Unidos, na Europa, a internet é uma coisa muito rápida, então a probabilidade dessa palavra chegar ao mundo todo está cada vez maior. Existem ainda povos muito distantes, algumas tribos que ainda vivem sem a internet, mas não será por muito tempo. Não será por muito tempo. Todos nós um dia teremos acesso, até nos lugares mais remotos dessa terra, nós teremos acesso à informação e esse evangelho vai ser pregado. E quando todo mundo tiver ouvido essa palavra, então o Senhor estará se preparando para voltar. Amém? Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela coisa nenhuma, quem estiver no campo não volte para pegar seu manto, porque serão terríveis aqueles dias. E ai das grávidas e as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve. Desde o princípio do mundo até agora jamais haverá. E aqueles dias, se não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por causa de mim, por causa de você, aqueles dias serão abreviados. Nós já estudamos sobre o sacrilégio terrível e nós já vimos isso no livro de Daniel. Sabemos que o anticristo vai querer se sentar no trono de Davi. Ele vai se assentar quando tiverem construído o terceiro templo lá em Jerusalém, porque ele será construído. E o inimigo, o anticristo, que será aceito por eles, quer se sentar no trono de Davi. E lá ele vai se assentar. E lá ele vai tentar ser adorado, como Jesus foi adorado. Então nós já estudamos sobre o sacrilégio terrível e aqui o Senhor está falando que um dos sinais da volta dele seria isso, além das guerras, além da fome, além dos terremotos, além da perseguição aos cristãos, além da destruição dos valores morais que essa palavra prega, além de tudo isso, ainda tem mais esse sinal, o sacrilégio terrível e a abominação de que falou no livro de Daniel. Se você tiver curiosidade, volte lá nos meus estudos de Daniel, que você vai entender melhor. Nós não estamos aqui para falar isso hoje. E se, aí já falei, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém ia sobreviver. Mas por causa de mim, por causa de você e por causa de muitos como nós, que cremos nessa palavra, esses dias serão abreviados, serão encurtados. E se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ele está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Você é um eleito? Ele vai tentar te enganar também. Amém? Ouvidos e olhos abertos, porque o anticristo vai tentar nos enganar. Vejam que eu avisei antecipadamente. E assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saia. Ah, ele está ali dentro da casa, não acredite. Porque assim, olha como que vai ser a volta de Jesus. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será, todos verão. Todos verão. Então essa coisa de, ai, Cristo está ali, está no deserto, está naquela casa, não creiam, é mentira. Porque Jesus disse, o sinal será esse, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, que atravessa toda a terra, assim será a vinda do Filho do Homem.
Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, é o começo, o sol vai escurecer e a lua não vai mais dar sua luz. As estrelas vão cair do céu e os poderes celestes serão abalados. Você já imaginou que dias terríveis que nós teremos no final dos tempos? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia! Todos verão o Senhor vindo dos céus para nos buscar. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, para quem acha que o céu é tudo calminho, não tem barulho, tem muito barulho no céu. E esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos da terra, de uma e de outra extremidade do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo. Ele está às portas. Os sinais estão sendo dados. Vê quem quer. E avisados todos nós estamos. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração após o surgimento de todos os sinais. Quanto tempo é uma geração? 40 anos, mais ou menos. Quando nós começarmos a ver todos esses sinais, nós saberemos que daquela geração não passará antes que o Senhor volte. E quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Certa vez eu ouvi uma pregação sobre por que nem o Filho soube. Nem o Filho pôde dizer para nós quando vai ser. Porque por amor a nós, ele nos contaria. Ele contaria. Ele não ia querer que ninguém fosse apanhado de surpresa, então o Pai não deixou nem ele saber. Nem a Jesus foi dado saber esse dia, porque certamente ele não ia resistir e por amor ele nos contaria. Mas o Pai não deixou que fosse revelado. E diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, o que acontecia? O povo ficava comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aquele povo do tempo de Noé foi alertado, e eles não queriam dar ouvidos, não queriam dar os ouvidos. E quando fechou a arca e o dilúvio veio, todos eles correram e tentaram entrar na arca. E não conseguiram, porque não houve mais tempo. A nossa arca é Jesus. Se você não tiver fechadinho lá dentro, você vai rodar, como todos aqueles do dia de Noé, do dilúvio, rodaram. Diz assim, 2 homens naquele dia estarão no campo. Um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Quem vai ser levado? O crente. Quem vai ficar? O ímpio. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma vai ser levada e a outra vai ser deixada. Uma crente e uma não crente. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Nós não sabemos, mas nós temos que estar sempre com a lamparina acesa e com o azeite preparado para que nunca falte o fogo na nossa lamparina. Amém? Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse que hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda, né? Não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem vai vir numa hora que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos da casa para lhes dar mantimento no tempo devido? Feliz é o servo, a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Que alimento que você tem que dar? Qual é o alimento que Jesus está falando? Essa palavra. Você tem que continuar alimentando o povo com essa palavra. Essa é a ordem que o Senhor nos deu. E de pregar o evangelho a toda criatura, para que quem creia seja salvo, quem não crer, permaneça, continue condenado, porque já estava condenado. Amém? E ele diz, suponham que esse servo seja mau. E ele diga a si mesmo, meu servo está demorando.
Aliás, o meu patrão está demorando. Ou seja, Jesus falou isso já faz 2000 anos, até hoje não voltou. E então ele começa a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. Sabe aquela coisa de se misturar com o povo do mundo? Eu vou junto com eles. Jesus não volta mesmo. O Senhor daquele servo virá no dia em que ele menos espera, numa hora que ele não sabe, e ele o punirá severamente. Ele dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós não queremos que ninguém vá para esse lugar, aonde há choro e ranger de dentes. Por isso, nosso trabalho, a nossa meta é cuidar para que ninguém vá para esse lugar. Para isso, nós estamos pregando, para que alguns se salvem em nome de Jesus. Amém? Um abraço e até amanhã com Mateus 25. Esse capítulo aqui de Mateus 24 é muito importante, é muito sério. Ele tem muitas e muitas interpretações, né? Mas a principal é essa, né? O alerta do Senhor quanto à volta dele e os sinais que antecipariam e que dariam um sinal para você saber que ele está voltando. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Muitas pessoas visualizam, mas não dão like, não comentam. E se você foi edificado, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com Mateus 25.